Irmãos, hoje nós vamos dar prosseguimento nos nossos estudos nas cartas de Pedro. Só que nessa data, hoje, nós vamos iniciar a segunda carta de Pedro, tá bom? Hoje nós vamos começar a segunda carta de Pedro e eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia na segunda carta. O Jamilson já deu um breve spoilerzinho aqui, a gente vai entender um pouco mais. Eu sempre gosto, quando nós estamos começando a estudar uma carta ou um texto da Bíblia, um livro da Bíblia inteiro, como nós temos feito já há algum tempo, de no primeiro sermão, no primeiro estudo, a gente ter uma visão mais ampla sobre quando foi escrita a carta, por quem, por quê, qual que era a situação que estava acontecendo. E se você acompanhou 1 Pedro aqui comigo, você vai pensar, não, 1 Pedro eu lembro, foi escrito para os irmãos da Ásia Menor que estavam sendo atacados pela sua fé e por isso eles precisavam ser consolados e admoestados. Mas a segunda carta de Pedro, ela tem outro assunto. Então é interessante pensar que mesmo sendo o mesmo autor, ele vai tratar de um outro tema e isso é muito importante ficar claro para o momento em que nós vamos gastar agora alguns meses nessa carta, tá bom? Então, se você abriu aí a segunda carta de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler a introdução dela, versos 1 e verso 2, que diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. A gente vai voltar várias vezes para esse texto. Então, basicamente, vai ser esse o ponto que eu quero tratar, esses 4 pontos que eu quero tratar com vocês. Não sei se eu vou terminar todos hoje. Eu estou meio sem voz, meio gripado, mas a gente vai tentar chegar até onde a gente puder. Nós vamos introduzir a epístola mesmo, para que vocês entendam o contexto e o porquê e o como ela foi escrita. E aí esses 3 outros pontos: a fé que nos une, o Deus homem e multiplicando graça e paz. O primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos é, de fato, a gente falar sobre a carta, tendo essa visão mais geral da carta como um todo. A gente vai olhar a carta como um todo agora para entender qual que é a estrutura dela, o que Pedro trata nela, para que a gente possa ter uma visão mais clara. O primeiro ponto que a gente tem que considerar é quem é o autor da carta, e para nós aqui já está bem claro, o autor já se identifica logo no início. Quem que é o autor da carta? Pedro. Ah, mas será que não era outro Pedro? Não tinha mais Pedros? Bom, Simão, Pedro, né, os 2 nomes bem claramente que ele era identificado, e mais, apóstolo e servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para nós não há dúvida, questionamentos de liberais vai ter, porque o liberal ele rejeita a palavra de Deus como palavra de Deus, eles vão rejeitar tudo. Mas para nós não há dúvida de que o apóstolo Pedro foi aquele apóstolo escolhido pelo Senhor, inspirado pelo Espírito Santo para escrever essa carta. Então ele deixa claro a questão da sua autoria e também a sua qualificação. Ele fala e ele escreve na autoridade apostólica que ele recebeu do próprio Cristo. Pedro é um apóstolo, Pedro é um enviado, Pedro fala com autoridade. E por isso que nós recebemos com autoridade esse texto que é palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo, isso é muito interessante. Pedro ele se coloca como apóstolo, e nós sabemos, Pedro não era qualquer apóstolo, ele sempre se identifica, e Jesus Cristo mesmo testifica isso, que ele era um dos representantes dos apóstolos, ele sempre era o porta-voz, ele sempre era uma pessoa que esteve à frente, que ele tinha de fato ali um papel de liderança junto aos seus irmãos que eram apóstolos junto com ele. Mas mesmo sendo essa pessoa, mesmo tendo passado por tudo que ele passou, tendo passado pelos tratamentos diretos de Cristo e de Deus em relação a ele, quando Pedro ele se identifica como apóstolo, juntamente com a identificação de apóstolo, ele vai dizer para nós que ele é o quê? Servo. A servo é uma palavra bonita, né? Se você tiver, dependendo da tradução que você tiver na sua Bíblia, se ela for um pouco mais contextualizada, talvez você vai ver que a palavra ali é escravo. Pedro ele se coloca como um escravo do Senhor Jesus Cristo. O fato dele ser um grande apóstolo não coloca ele numa posição de ser louvado. Pelo contrário, porque ele nunca se esquece do seguinte fato: ele é sim apóstolo,
mas ele, antes de tudo, é um escravo do Senhor, ele é um servo do Senhor. E aqui fica uma liçãozinha bem simples e bem rápida, tá? Não é nenhuma aplicação, mas que fique bem claro. A autoridade dada pelo Senhor nunca vem separada de humildade. Nunca. Sempre quando você vê alguém com uma autoridade eclesiástica, o que é uma autoridade eclesiástica? Da igreja, pastor, um bispo, uma pessoa que tem uma posição de presbítero, diácono, agindo de maneira arrogante e orgulhosa, querendo mandar e desmandar, desconfie. Como Pedro, a autoridade dada por Deus, quando ela é dada por Deus e aceita por nós como uma autoridade dada por Deus, isso nos coloca no chão, porque você sabe que a autoridade não é sua, ela é dada por Deus, e isso vai colocar você, como Pedro falando, eu sou apóstolo, mas eu sou servo. Como Paulo falando, eu sou apóstolo, mas eu sou o pior dos pecadores. A pessoa sente isso, ela sabe isso. Então sempre desconfie de grandes líderes arrogantes e orgulhosos que se acham melhores que as outras pessoas. A verdadeira autoridade, a autoridade dada por Deus, ela sempre vem junto com humildade. Para quem que ele escreveu essa carta? Vocês lembram para quem que ele escreveu a primeira carta, não lembram? Para os irmãos da Ásia Menor. Ponto, Galácia, Bitínia, lá em 1 Pedro 1, ele vai falar para nós quais que são os grupos ali, as regiões da Ásia Menor que estavam recebendo aquela carta. A carta de 2 Pedro não fala isso. Ela não indica quem são os destinatários da carta. Não fala. Para quem que ele está mandando? A gente não sabe. Com 100% de certeza, nós não podemos afirmar. A gente pode... E aí é uma possibilidade real, muitos comentaristas acreditam nisso, que se você olhar lá no capítulo 3, que é o último capítulo de Pedro, lá está escrito assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Então, seja quem for que recebeu essa carta, estava recebendo uma segunda carta. Pode ter sido aqueles irmãos da Ásia Menor, da Galácia, da Bitínia, do Ponto? Pode. Pode ter sido um outro grupo de outro lugar que estava recebendo uma segunda carta? Também pode. Não dá para a gente ter certeza absoluta e muitos comentaristas vão achar que, de fato, essa carta foi escrita para os irmãos ali da Ásia Menor. Apesar de ser uma carta escrita com termos até bem diferentes, ou com uma escrita um pouco diferente, até algumas pessoas, a gente não consegue visualizar isso em português, mas aqueles estudiosos, e não é o meu caso, eu também não sei ler em grego, mas aqueles estudiosos que leem em grego vão dizer que as cartas elas diferem muito em termos de vocabulário. Então, por isso que muitas vezes pode ser que tenha sido para um outro lugar, ou questiona-se até mesmo o fato de um secretário ter escrito a carta conforme ela ser editada, ela usar terminologias ou palavras um pouquinho diferentes, mas isso é comum acontecer, como acontece conosco. Se eu for preparar um estudo, dependendo para onde eu estou preparando, eu vou preparar com determinado vocabulário. Se eu for preparar para as crianças, vai ser de um jeito, para os jovens do outro, para vocês de outro. A mensagem é a mesma, mas talvez eu vou usar um vocabulário um pouco mais adequado. Então, nós não sabemos o porquê, apesar de crermos e termos convicção que Pedro escreveu essa carta. Então, se 3:1 estiver se referindo à primeira carta, foi a Ásia Menor, aqueles irmãos que receberam. Se não, aí a gente não sabe quem é. Então, não temos como a gente saber, tá bom? A única certeza que nós temos é que esses destinatários eram irmãos em Cristo junto conosco, porque ele vai falar, eu estou escrevendo essa carta para quem? Àqueles aos que conosco, junto de mim, obtiveram uma fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então aqui ele está deixando bem claro. Falou, olha, eu estou escrevendo essa carta para irmãos. Nós sabemos que ele estava escrevendo para um corpo de irmãos que reconheciam a mesma fé. Então não era uma carta evangelística no sentido de ele estar escrevendo para um grupo. Não, ele estava escrevendo para irmãos, se da Ásia Menor ou não, na glória a gente vai descobrir com 100% de certeza. Por enquanto, a gente ainda não sabe. Quando que essa data foi enviada? Nós não temos muitas informações aqui, na carta também, sobre a data correta. Mas ali no verso 13 e no verso 14, a gente tem uma informação muito interessante, uma pista que Pedro nos dá. Pensa, irmãos, a gente está pegando uma carta que foi escrita há 2000 anos e está tentando ler e decodificar quem mandou, a gente já viu, para quem que é, o que ele colocou ali, para tentar entender todo o contexto. Olha o que ele diz ali no verso 13 e 14. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo,
Quando você vê alguém falando, quanto estou nesse tabernáculo ali, especialmente no Novo Testamento, o que é o tabernáculo? É essa habitação, esse corpo. Qual que é o tabernáculo do Danilo? É esse corpo aqui. Enquanto eu estou nesse tabernáculo, quer dizer, enquanto eu estiver vivo carregando esse corpinho aqui, enquanto eu estiver aqui. Então Pedro está falando, também considero justo, correto, enquanto estou neste tabernáculo, ou seja, vivendo essa vida aqui nessa terra até o dia da minha morte, com esse corpo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou, olha só, estou prestes a deixar o meu tabernáculo, estou prestes a deixar meu corpo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Que jeito bonito de dizer que ele sabia que estava para morrer. E aí tem uma coisa triste, né? Porque o Flávio falou hoje dos profetas mentirosos. Mas aqui quem profetizou não foi um profeta mentiroso, foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo, lá em João 21, 18 e 19, ele profetizou e ele disse para Pedro como ele iria morrer. Apesar de ser de uma forma bonita, até não de uma forma muito drástica ou muito violenta, mas Pedro sabia o que ele estava querendo dizer. Jesus disse assim, lá em João 21, 18 e 19, está falando para Pedro aqui, eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, você podia agir como bem entendia, você se vestia e ia onde queria. Mas, Pedro, quando você for velho, você vai estender as mãos e outros o vestirão e o levarão onde você não quer ir. E Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse, siga-me. O que isso quer dizer? Claramente aqui, que no fim da vida de Pedro, Pedro não teria o quê? Liberdade. Ele seria preso, ele seria amarrado, ele seria vestido, ele seria levado contra a sua vontade para lugares onde ele não gostaria. De fato, o que isso quer dizer? Pedro não morreria de uma morte natural. Pedro seria morto por alguém. Então, quando Pedro lhe escreve aqui, no verso 13 e 14, o tempo estava passando, Jesus havia dito aquilo cerca de 30 anos antes disso acontecer, possivelmente Pedro, a gente não tem certeza absoluta, mas tudo indica que Pedro deveria ter uma idade parecida com a de Jesus, quando Jesus veio à Terra. Agora ele já está falando como um idoso. Se ele tinha 30 anos quando Jesus passou pela Terra, 30 anos depois ele devia estar já com seus 60 anos, ele já era uma pessoa idosa, especialmente no contexto de Roma, né? Naquela época as pessoas morriam muito cedo. Ele estava já idoso, ele via a perseguição aumentando, o imperador naquele momento era Nero César, que era um louco, começou até bem o reinado dele, mas depois acabou degringolando, ficando maluco. Já havia começado uma perseguição ali de Nero contra cristãos, e Pedro sabia, o tempo dele estava acabando, o tempo dele estava se encerrando, e então ele entende que era importante que ele escrevesse essa carta, dando algumas últimas orientações para os seus irmãos, já que ele sabia que os dias dele estavam acabando. Como a gente considera, então, que Pedro escreve essa carta ao estar vendo que a vida dele está acabando, nós entendemos, então, que essa carta foi escrita muito próxima da morte de Pedro. Quando que Pedro morreu? Nós não temos uma data exata, nós não sabemos exatamente, mas pela história nós podemos saber. Nós sabemos pela história que o imperador Nero morreu no ano 68 da era cristã. 68 da era cristã. 30 e poucos anos depois de Jesus ter vindo ao mundo e ter morrido e ressuscitado. Então, se Nero morreu no ano 68 e Pedro morreu debaixo do martírio ali, debaixo de Nero, porque foi Nero que mandou Pedro ser morto, e é isso que a tradição nos fala, tudo indica que Pedro faleceu, foi morto, foi assassinado, e aí diz a tradição, crucificado, entre os anos 67 e 68 ali. Então, bem próximo da morte de Nero, um pouquinho antes Pedro foi morto. Por que eu preciso saber dessas coisas? Porque isso aqui aconteceu no tempo, na história, com uma pessoa que foi salva igual a mim e a você. Isso aconteceu um dia, num lugar. E a gente tem que entender, isso aqui não são histórias mitológicas ou fábulas, isso aqui é real, isso aqui aconteceu um dia na história. Pedro foi morto por conta do testemunho do evangelho que ele deu ali naquela cidade de Roma, e Nero matou, e depois Nero, ele mesmo, acabou sendo assassinado depois por outros motivos. Então, mais ou menos nessa época aí. E quais são os temas, então, dessa carta? Vocês se lembram, né, eu falei bastante, né, que a primeira carta de Pedro ela tinha como foco consolar os irmãos contra os ataques que estavam vindo de fora da igreja.
Aqueles irmãos recém-convertidos, muitos deles crendo ali, alguns eram pagãos que creram, outros eram judeus que creram, e sendo perseguidos pelas pessoas, pelos seus vizinhos, familiares, patrões, esposos de muitas mulheres, perseguiam por conta da fé deles. Essa era a situação. Pedro escreve para consolar irmãos que estavam sofrendo por causa da sua fé. Mas essa carta ela tem um sentido contrário. O problema agora não era mais o ataque que vinha de fora, já era um ataque que estava acontecendo dentro da igreja. De pessoas que estavam ali, talvez já há algum tempo, que tinham a confiança dos irmãos. Geralmente são pessoas que falam muito bem, que são muito queridas, que são muito animadas, que querem estar em todas as situações, que estão ali, e aparentemente é tudo muito bonito, mas tinha um problema com elas. Elas não eram cristãs. Eles eram mentirosos, eles eram falsos mestres. Eles estavam ali para tentar colocar as suas mentiras e fazer com que o povo se desviasse. Então, essa carta tem essa temática. A segunda epístola tem esse objetivo de exortar a igreja contra os perigos que estavam surgindo dentro dela, que eram os falsos mestres e as suas heresias. A gente está vivendo 2000 anos depois e a gente ainda continua, pela graça de Deus, olhando para as Escrituras e vendo tudo se repetindo. Nunca houve um tempo em que a igreja não fosse atacada com falsos mestres e falsos ensinos. Se um dia você tiver a oportunidade, se você tiver, faça isso porque é maravilhoso, de estudar a história da igreja, você vai ver só assim, que no século XI era essa a heresia, no século V era essa, no IV era esse, no VI era esse. Cada época tem a sua. E hoje a gente tem a oportunidade de ter várias ao mesmo tempo, né? É só você escolher, cada lugar tem a sua. Mas, assim, isso não é novidade. Naquele tempo, na igreja primitiva, a igreja do primeiro século, ela já passava por perseguições nesse sentido, por lutas, vejam, que aconteciam dentro da igreja. Dentro da igreja. E agora, olhando para essa carta, que tipo de heresia era essa? Então, ao que tudo indica, quando a gente lê essa carta e a forma como ela foi escrita, e quando a gente lê Judas, que é uma carta muito próxima, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, tudo indica que o tipo de heresia que estava crescendo ali naquele momento na Ásia Menor era um tipo inicial de gnosticismo. Ainda não era o gnosticismo que viria a ficar muito forte, robusto no século II, algum tempo depois, mas possivelmente ele já estava começando aqui. E o que é gnosticismo? Só para vocês entenderem, alguns já devem ter ouvido a respeito, outros não. O gnosticismo é uma heresia, é um grupo que sempre teve ali dentro da igreja, como mesmo, assim, ele nunca quer estar sozinho, ele nunca quer estar fora. O falso mestre, ele tem isso, né? Ele encontra na igreja o sustento dele, então ele não sai. Ele fica ali tentando sugar a igreja o máximo que ele puder, porque ele vive disso. Mas dentro da igreja, esses grupos gnósticos eram grupos que eles tinham como uma premissa, eu vou até colocar aqui um texto de um irmão para ficar mais claro, que é o seguinte, ó. O gnosticismo vem da onde essa palavra? Do grego gnose. Gnose é uma palavra grega que significa conhecimento, saber, conhecimento, saber. Por exemplo, uma pessoa que não sabe se Deus existe, certo? Ela não rejeita Deus, ela não sabe se Deus existe. No grego, a significa não. Ele é um agnóstico. O que é um agnóstico? É uma pessoa que não sabe. Deus existe? Ele fala, não agnóstico. Eu não sei. Quando a gente fala de prognóstico, diagnóstico, vem tudo dessa raiz, dessa palavra gnose. A palavra gnose significa conhecimento. Então, esse gnosticismo, esse grupo, era uma designação genérica, geral, para vários movimentos religiosos que faziam com que a redenção e a libertação do ser humano dependesse de um conhecimento sobre a natureza, a origem e o destino do mundo, da vida humana e das esferas divinas. Então, basicamente, era assim. Todo mundo aqui é crente, não é? É. Mas tem um irmão aqui, o irmão Danilo, que o irmão Danilo, ele foi educado e ele aprendeu umas coisas diferentes. Ele tem um conhecimento diferente ali. E ele é diferenciado, porque ele tem um conhecimento a mais ali de um livro secreto ou de um outro grupo onde ele recebeu aquilo.
e que se você talvez se aproximar a ele, ele vai começar a te inserir nesse conhecimento, e aí você vai galgando degraus nesse conhecimento, que é um conhecimento misterioso, ele é místico, são pessoas que diziam que tinham alguns tipos de acesso com realidades espirituais. Lembra quando a gente estudou Colossenses, nas casas? A gente falou bastante sobre isso, com principados e potestades, ele tinha algumas fórmulas secretas, ele falava algumas coisas diferentes. Então, é aquele conhecimento misterioso que todo mundo quer. Hoje a gente tem movimentos que são assim, né? Tem grupos secretos que quem entra não pode contar para ninguém. São herdeiros desse tipo de coisa aqui. Então, basicamente, o gnosticismo era isso, e ele era muito forte, ele foi muito forte no século I, no século II. E ele atacou frontalmente a igreja, porque o gnosticismo ele tinha um problema muito sério, vários, né? Mas tinha um que era muito interessante. O gnosticismo, ele rejeita, ou ele coloca como inferior ou desprezível tudo aquilo que diz respeito à matéria. A criação, aqui o meu corpo, esse tabernáculo, tudo que é aquilo que é material para eles é ruim, porque o bom, o legal, aquilo que vale a pena a gente estudar é o quê? É o conhecimento místico que eu tinha acesso por meio desses grandes líderes. Não presta atenção nessas coisas aqui materiais, não. Vem atrás de mim, que eu tenho caminho para você, para te levar direto para o céu por meio do conhecimento que eu vou te dar. Geralmente é assim, né? O cara já fica ali na frente, essa pessoa geralmente vai receber um dinheiro a mais, algum favor a mais, por conta disso. Geralmente é assim que acontece. E quando você tem essa visão de que o corpo, a matéria, ela é desprezível, ela não serve para nada, a gente sabe que toda a criação, tudo aquilo que Deus fez bom, perfeito, agradável, Deus fez tudo assim. E a queda maculou tudo isso, correto? A gente sabe disso. Mas Deus não despreza a matéria. Tanto Deus não despreza a matéria, e o corpo material e a vida material, Deus não vai destruir a matéria. A ideia que a gente tem, por exemplo, de que quando a gente morrer a gente vai para o céu e virar espírito, é uma ideia que decorre, de certa forma, desse tipo de mentira. A gente vai ficar por um tempo no céu, até que Jesus volte e ele restaure todas as coisas, inclusive o nosso corpo. E é por isso que na glória nós teremos corpos ressurretos, como Jesus Cristo tem um corpo ressurreto. É por isso que na glória vai haver um novo céu, mas também uma nova terra, uma nova Jerusalém. E quem vai falar disso depois? Pedro vai falar no capítulo 3. Ele vai explicar. Ele vai dizer que essa terra aqui ela vai ter que passar por uma purificação, pelo fogo. Mas Deus, ele tem um trato com as coisas da terra, com as coisas materiais. Precisa ser tratado? Precisa. Vai ser tratado. Mas Deus não despreza. Quando você rejeita essa ideia de que há importância no corpo, você começa a ir para a heresia. Por exemplo, você tinha uma heresia muito comum até o século III, século IV, que eram os docéticos. Eles eram pessoas que tinham uma visão assim, o corpo não serve para nada. Você acha que Jesus Cristo, o Filho de Deus, viria para a Terra com corpo? Claro que não. Corpo é coisa pouca. Então Jesus Cristo ele não tinha corpo. Ele era Deus e tinha uma aparência de ser humano. As pessoas achavam que estavam vendo ali Jesus, mas ele era só uma aparência, porque ele nunca, jamais ele ia se submeter a ter corpo. Isso é uma mentira. Os grupos gnósticos e pré-gnósticos, quando eles rejeitam, então aqui eu dei um exemplo para vocês de um problema quando a gente começa a rejeitar o corpo e a matéria, certo? Isso eu estou falando em termos cristológicos, olhando para Cristo. Mas e quando eu olho para a gente? Se eu rejeito a matéria, se a matéria não serve para nada, se no fim vai tudo ser queimado e Deus não liga para isso, então eu posso ter duas reações em relação à matéria. Duas. A primeira é o ascetismo. Quando a gente estudou Colossenses, a gente falou disso um pouco. O que é o ascetismo? O ascetismo é você olhar para o seu corpo com desprezo. Isso aqui não serve para nada mesmo? Então, eu tenho que viver uma vida... Eu não preciso cuidar do corpo. Então, essas pessoas, aquelas pessoas que viviam em jejum extremo, que se machucavam, eles infligiam dor a si mesmo, com aquelas penitências, porque eles queriam mortificar o corpo, ainda que fosse pela dor e pelo sofrimento, porque o corpo estava atrapalhando, eles queriam ir para onde? Para o céu. Então, eles se machucavam, eles faziam jejuns extremos. No século IV, no século V, tem muitos relatos disso, pessoas que iam para cavernas, viviam como eremitas, passavam fome, frio, se machucavam, por quê? O corpo não presta para nada, né? Então, vamos machucar o corpo. Tudo é ruim, a única coisa que eu quero é morrer e ir para a glória, vamos dizer assim. Essa é uma visão inadequada
palavra de Deus vai dizer que o meu corpo é templo do Espírito e eu preciso cuidar dele. Então, isso é um lado. Os nossos queridos hereges aqui de 2 Pedro, eles não eram desse tipo. Eles não eram ascetas. Esses que machucavam o corpo para ir logo para o Espírito. Eles eram do outro tipo. Eles vão dizer assim, no fim das contas, todo mundo vai ser salvo, tá bom? Todo mundo vai para o céu e o que vale é o espiritual, certo? Então, assim, por que hoje em dia, que a gente está aqui na Terra, a gente não pode aproveitar o nosso corpo da melhor forma possível? A gente come bastante, a gente bebe bastante. Em sexo, então, eles eram absolutamente promíscuos. E eles usavam da sua autoridade de falso profeta para enganar pessoas, especialmente para receber proveitos em áreas sexuais. Por quê? No final a gente não vai queimar tudo? Não é? Vocês não são tudo salvo? Então vamos viver a vida aqui do melhor jeito possível. Para que viver uma vida casta? Para que viver uma vida pura? Mas a Bíblia diz, não, esquece isso, porque o que importa é que a gente, no fim, vai queimar tudo. É interessante porque eu estou colocando aqui duas características muito claras de duas heresias, de uma heresia só, do século II, certo? Você consegue perceber que quando você olha hoje para um libertino, você consegue ver esse segundo grupo muito claramente. Não, eu já sou crente, eu já criei em Jesus Cristo, eu não vou perder minha salvação, então eu vou viver uma vida devassa. E você vê ao mesmo tempo quem? O legalista. Não pode usar isso, não pode fazer aquilo, não pode pôr isso, não pode cortar o cabelo assim, não pode... Porque ele não, esse corpo não, tem... É muito claro e é triste como a coisa se repete, Então, era esse tipo de ataque que a igreja estava sentindo naquele momento. Hereges desse pré-gnosticismo, mas que eles iam muito para o lado da libertinagem, da devassidão, de uma vida promíscua, era isso que eles defendiam, tá bom? Era esse lado ali, era isso que o nosso apóstolo Pedro estava lidando. A partir disso, então essa é a estrutura da carta que a gente vai ver. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que a carta é pequenininha, tem 3 capítulos, então ela é uma carta curta, e esses 3 capítulos eles estão até bem divididos enquanto em relação a temas. No primeiro capítulo, Pedro vai falar muito da verdade do Evangelho, porque a base de tudo vai ser fortalecer aquilo que é real, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e vai ser isso que ele vai fazer, dar base para aquilo que ele vai tratar depois. No segundo capítulo, ele vai vir com a advertência contra os falsos mestres. Advertência dura, severa. É até um pouco triste, assim, porque a gente não consegue, por conta de tantos anos de distância cultural e linguística, a gente não consegue ter noção do quão duro que Pedro foi com aqueles homens aqui. A gente poderia falar que ele estava, de fato, ofendendo eles de uma forma bem agressiva. Quando a gente põe na Bíblia, fica até bonito, né? Assim, fica palavras eufemísticas, até meio... Mas assim, ele estava sendo extremamente duro com aquelas pessoas e a forma como a igreja deveria lidar com elas. E no capítulo 3, ele vai falar do quê? Do juízo, da segunda vinda de Cristo. Trazendo um paralelo e entendendo que, olha, esses homens estão no meio de vocês, e aí no paralelo que ele vai fazer, com o capítulo 3, do segunda vinda de Cristo, é qual? Mas o Senhor virá. O Senhor virá, e o Senhor virá para fazer justiça. E o Senhor virá, e aí ele vai dar vários exemplos de justiças feitas pelo Senhor no decorrer da história. Então, basicamente, essa é a estrutura. Por que eu coloquei? O que está no centro aqui? O que está no centro é, de fato, a questão dos falsos mestres. Então, com base no falso mestre, é que por causa disso que ele escreveu a carta. Primeiro ele fortalece no Evangelho, depois ele vem e fala por que ele está fazendo isso, faz uma advertência contra os falsos mestres e termina falando, o Senhor virá. E quando ele voltar, ele vai julgar todas as coisas, todas as pessoas, todos os intentos. E essa é a estrutura, então, da nossa carta. Em relação a Judas, se você tiver oportunidades, 3 capítulos, irmãos, vocês conseguem ler bem rápido, né? Cheguem em casa e leiam a carta toda. Leiam a carta toda. Façam isso. Ela é muito pequenininha, muita coisa que você já ouviu falar está escrito nessa carta, especialmente sobre a segunda vinda de Cristo, se você nunca leu. Mas se você tiver curiosidade de ler logo em seguida a epístola de Judas, que o Jamilson leu um pouquinho aqui, que tem um capítulo só, você vai ver que a temática é muito parecida. Tudo indica, irmãos, que essas 2 cartas elas têm uma fonte em comum. Qual fonte em comum? Pode ser que havia uma primeira carta, e aí
tanto Pedro quanto Judas se basearam nela como a gente pega um texto, um livro, para ajudar a gente e encaminha para alguém uma direção. Então, tinha uma carta original e os dois leram aquilo e usaram aquilo para escrever para dois destinatários diferentes, pode ser isso. Pode ser que Judas se utilizou da carta de Pedro para encaminhar a sua carta, tinha a carta de Pedro na mão e depois leu e mandou uma carta um pouquinho mais resumida. Ou pode ser, e essa é a hipótese mais aceita pelos estudiosos, que é o contrário, que Pedro leu a carta de Judas e aí ele pega essa carta e ele escreve para esses destinatários aqui uma carta um pouco mais, com mais informações e encaminha então essa carta dele. O fato é que elas, de fato, elas têm uma origem parecida. A gente não consegue saber exatamente qual, mas tem. Isso muda em alguma coisa o fato de ambas ser palavra de Deus? Não. Uma vez que está na palavra, que está no cânon, que está aqui nessa lista da Bíblia, é a palavra de Deus, mesmo que tenha sido citado por outro lugar, entrou ali, é a palavra de Deus, e esse é o caso, tá bom? Então, essa é a nossa introdução ao livro, e a carta, melhor dizendo, a epístola, segunda epístola de Pedro. Leia em casa a carta toda para você ter uma visão mais geral. Como eu disse, eu não vou chegar a fazer os 4 pontos, vou fazer só 2, tá? O primeiro que é a introdução, e esse segundo aqui, que é a fé que nos une, tá bom? Pedro, então, ele vai iniciar a sua carta dirigindo a irmãos que tinham algo em comum com ele, que na realidade, com todos os cristãos que já passaram na terra. Lembra lá o texto? Aqueles que conosco, junto comigo, eu, Pedro, apóstolo e servo, a gente obteve a mesma fé. Fé igualmente preciosa. A fé que Pedro recebeu era mais preciosa do que a sua? Não, é a mesma fé, igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Como eu já disse, Pedro era um apóstolo, mas ele tinha de fato um papel especial ali como representante, mas ao se dirigir aos seus destinatários, sem rejeitar a função, ele também se reconhece como servo. E aí o que eu acho muito bonito, se você prestar atenção, ele se identifica aos seus interlocutores, seus destinatários, aqueles que estavam recebendo a carta, como um igual. Ele afirma que a fé dele era igual à sua fé, à minha fé. Ela provinha do mesmo lugar. Ela era igualmente preciosa. Toda a fé de todo crente, todos nós estamos unidos pela mesma coisa que nos une, que é essa fé igualmente preciosa na justiça do nosso Senhor. Isso é interessante, importante. É relevante isso? É relevante, porque existem vários grupos que se dizem cristãos que vão colocar níveis de cristãos. Você tem um crente de primeira classe, você tem um crente de segunda classe, aí você tem o cara que é leigo, o outro que é clero, o outro que é fiel, o outro que é religioso, o outro que é espiritual, o outro que não é espiritual, como se houvesse categorias de cristãos dentro do cristianismo. A gente sabe que dentro daqueles que são cristãos, você tem níveis de santificação, pessoas que estão se desenvolvendo mais através do Espírito Santo na santificação e outras menos. Mas, irmãos, não existem tipos diferentes de crente, não existe crente de segunda categoria. Você é um cristão salvo pela mesma graça e pela mesma fé que Pedro foi salvo, que Maria, mãe de Jesus, foi salva, que João foi salvo, que aqueles grandes mártires do passado e muitos de hoje em dia estão sendo salvos. É a mesma fé minha e sua. Não tem crente de segunda classe. Você tem funções, mas função não quer dizer... função é uma questão externa. Eu estou falando aqui de salvação. Todos nós compartilhamos a mesma natureza caída, tirando Jesus Cristo, tá? Que é 100% homem, 100% Deus. Tirando Jesus Cristo, todo ser humano que já passou por essa terra, ele tem uma natureza caída e tem o mesmo corpo de pecado. Ah, mas fulano, ele andou muito mais na santificação que eu. Glória a Deus, mas ele começou tão pecador quanto você, foi gerado em pecado, como Davi nos ensina. Ele foi gerado em pecado como você foi e eu também fui. Todos nós somos iguais. E esse pecado que todos nós temos nos faz o quê? Inimigos de Deus. Culpados e merecedores de punição. Todos nós. E há justiça em nós que possibilite a nós, por nós mesmos, sermos aceitos por Deus? Não há.
É interessante que às vezes a gente acha assim, eu sou ruim, mas não sou tão ruim, eu faço coisa boa. A gente tenta justificar, certo? Quando você vê uma história de uma pessoa que é um assassino, um serial killer, um assassino em série, ele mata 50 pessoas. Aí ele chega para o juiz no dia da audiência dele e fala assim, viu, eu matei mesmo, matei as 50, é verdade, matei. Mas você tem que levar em consideração aí que eu já fiz o bem também. Quantas vezes eu fiz o bem? Você não vai me levar isso em consideração? O que você faria se você estivesse ali no tribunal? O fato de você fazer uma coisa boa aqui ou ali, ou muitas coisas boas, não eliminam o fato de que você é um assassino, um serial killer. Certo? Então, coisa boa não anula coisa ruim. Então, que fique claro isso. Eu só estou dizendo isso, eu não estou nem fazendo uma comparação, porque a nossa situação diante de Deus é muito pior do que essa. Mas só para vocês entenderem que até para a mente do mundo, para nós isso é claro, né? É verdade. Se uma pessoa, não, eu sou ladrão, mas assim, eu ajudo o pobre. Mas você é ladrão, você vai ter que ser preso. Então, uma coisa não anula a outra. Entendeu? Então, que isso tem que ficar bem claro para nós. Não há justiça em mim que me possa fazer ser aceita por Cristo e por Deus e por ninguém. Em mim há pecado, e ainda que eu tente, de alguma forma, fazer uma coisa boa, isso não muda a minha natureza. Eu continuo sendo o Danilo pecador que eu sou. E todos nós compartilhamos essa mesma natureza caída, esse mesmo corpo de pecado. Esse é o ponto. Só que Jesus Cristo, ele vem ao mundo para quê? Para nos salvar. Foi esse o motivo pelo qual ele veio. Não havia outro propósito. Existem propósitos decorrentes, vários outros, e muita coisa aconteceu porque Jesus veio ao mundo. Mas Jesus veio ao mundo com a finalidade específica de salvar. Salvar quem? Aqueles que ele mesmo, juntamente com Deus Pai e o Deus Espírito, na Trindade havia proposto salvar. E ao viver uma vida justa, porque Jesus, ele viveu uma vida perfeita. Ele era homem, mas ele viveu uma vida perfeita, santa e justa, tendo entregue a sua vida em nosso lugar, tanto ele se sacrifica por nós, pagando a pena que nós deveríamos ter pago, como também transfere a nós a sua justiça, nos fazendo aptos a sermos aceitos como filho de Deus. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês, irmãos? A gente já falou sobre isso quando estudou a confissão. Hoje de manhã o Flávio falou sobre a questão do mediador. E eu quero repetir aqui para vocês esse ponto, que muitas vezes a gente esquece, mas que ele é de suma importância para que a gente tenha uma compreensão mais plena da salvação que um dia foi oferecida a nós. O texto diz que a nossa fé, ela decorre dessa preciosa justiça de Jesus Cristo, que é nosso Deus e nosso Salvador, certo? Isso é verdade. Jesus Cristo, quando ele veio à Terra, ele viveu uma vida santa e perfeita e morreu no lugar daqueles a quem ele havia chamado. Inclusive nós que viemos depois, chamados fora do tempo, mas fomos chamados também. Quando ele faz isso, o Jonatas, na oração dele, ele usou uma palavra muito importante, e a gente vai falar sobre ela. Ele fez algo que se chama imputação. O que é uma imputação? É você colocar algo na conta de alguém. Pode ser uma coisa boa, ou pode ser uma coisa ruim. Se eu chegar para o meu irmão Gabriel e colocar 100 mil reais na conta dele, isso é bom. Mas eu posso colocar também, fazer uma denúncia anônima dizendo que ele cometeu um crime. Eu estou imputando a ele um crime que ele não cometeu. Isso pode ser ruim, não pode? Pode. Quando Jesus Cristo veio à Terra e morreu, e viveu a vida santa que ele viveu, e morreu no nosso lugar, houve ali duas imputações. Uma dupla imputação. E esse é o nome que os teólogos dão. Nome bonito, mas assim, eu quero que vocês entendam o significado disso. O significado é o seguinte: quando Jesus viveu uma vida santa e perfeita, vida essa que você não viveu e que eu não vivi, e morreu na cruz, ele não merecia morrer na cruz por conta da sua vida. Porque a vida dele foi santa, justa e perfeita. Então ele morre, e ele morre no lugar de quem? Nós. O meu pecado, o seu pecado foi imputado a ele, foi colocado na conta dele. Essa é a primeira imputação. Como o meu pecado foi colocado na conta dele, esse pecado que tinha que ser pago e que eu não conseguia pagar porque eu não tinha como viver uma vida perfeita, esse pecado, o meu pecado foi imputado a Cristo. E quando ele morre na cruz, ele paga por esse pecado. Ali acontece a primeira imputação, que é o quê?
partir do momento que Jesus carrega sobre si o meu pecado e morre na cruz no meu lugar, o meu pecado foi pago. Por quem? Por Jesus. Essa é a primeira imputação. Mas tem uma segunda imputação. E se parasse nessa, estava bom já, não estava? Imagina, eu estava indo para o inferno. E agora Jesus carregou sobre si os meus pecados e morreu na cruz. Foi imputado a ele o meu pecado. Aquilo que eu fiz ontem, hoje, as vezes que eu pequei, foi imputado a ele. Mas lembra que ele viveu uma vida santa e perfeita? Quando você vive uma vida santa e perfeita, você tem o direito de ser aceito diante de Deus. Nenhum de nós conseguimos fazer isso. Ao fazer isso, porque Jesus Cristo fez isso, ele recebe o direito de Deus Pai de ser aceito na sua presença. Como filho, como aquele que vai receber a herança de filho, porque ele foi santo e perfeito. E aí Jesus Cristo ele vai fazer algo maravilhoso. Nosso Senhor vai fazer algo maravilhoso. Ele vai pegar a recompensa pela sua vida santa e perfeita naqueles 33 anos que ele viveu aqui na terra, certo? E ele vai pegar e vai imputar na minha conta. Então, ele não só tirou o pecado que estava aqui e pôs na cruz, quando ele pegou a justiça dele, a recompensa dele, a herança dele de filho e pôs na minha conta. Eu não sou mais condenável, eu sou inimputável diante de Deus, eu não vou ser mais condenado pelo meu pecado, mas não só isso. Diante de Deus hoje eu sou visto como um filho de Deus. Por isso que nós somos adotados. E por isso que nós vamos receber a herança dele. É por isso, irmãos. Vocês conseguem entender como isso é maravilhoso? Não foi uma mera, me tirou do inferno, tá bom já. Tem muito crente que vive, me tirou do inferno, já tá bom. Meus irmãos, isso é muito maior. Quando nós temos uma compreensão clara disso, daquilo que Jesus fez, ao morrer por mim e me dar ainda a sua recompensa, isso vai colocar em mim um desejo real e sincero que vem do Espírito Santo mesmo de obedecê-lo, de amá-lo, de andar com ele, de servi-lo e de me arrepender quando eu estiver em pecado, porque vai acontecer, nós não somos perfeitos ainda, mas não porque eu tenho medo das consequências da igreja descobrir, mas porque eu entristeci o meu Senhor, que morreu por mim e me deu tudo. Por que eu estou fazendo isso? Vocês entendem que muda totalmente? Não tem lugar para legalismo nisso. Não tem lugar para libertinagem nisso. Aqui você tem um vínculo de amor, de um filho para um pai, para o irmão mais velho que de fato morreu por nós e viveu essa vida maravilhosa. Colocando aqui o nosso, que ajuda muito, né? R.C. Sproul, o irmão já falecido recentemente, ele vai falar sobre isso, sobre essa mesma verdade. Isso significa que somos salvos não somente pela morte de Jesus, mas também pela sua vida. Uma dupla transferência acontece, uma dupla imputação. Como Cordeiro de Deus, Cristo foi à cruz e sofreu a ira de Deus, mas não por qualquer pecado que Deus achou nele, ele não tinha pecado. Cristo tomou voluntariamente, ou seja, sua vontade própria, sobre si mesmo os nossos pecados. Ele se tornou o carregador de pecados quando Deus, o Pai, atribuiu os nossos pecados a ele. Isso é imputação, uma transferência legal. Cristo assumiu nossa culpa em sua própria pessoa, ou seja, nossa culpa foi colocada em Cristo, foi imputado a Cristo. E a outra transferência acontece quando Deus imputa a nós a justiça de Cristo. Eu espero que fique claro para vocês em relação a isso. Essa é a grande verdade. Essa verdade maravilhosa. Nós podemos descansar nessa verdade se nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Descansar no fato de que se você caiu, se você tropeçou, se você está tendo luta contra o pecado, se você estiver em Cristo, esse pecado já foi pago. Esse pecado já foi pago. Ele não precisa ser pago de novo. E você pode descansar nessa verdade e buscá-lo com amor e pedir, Senhor, me ajuda, porque eu não quero mais fazer isso. Eu não quero porque eu te amo, Senhor. Eu não quero mais fazer nada que te ofenda. Esse é o ponto. E reconhecer também que esse Deus maravilhoso deu para nós uma recompensa de filho de Deus. Sermos chamados filhos de Deus, irmãos. Possivelmente nenhum de nós aqui nos aceitaríamos nem como assim, vou ficar na sua casa um mês morando aí porque eu estou precisando. A gente teria dificuldade de aceitar, né? Irmãos, amigos. Quando nós éramos ainda inimigos, Deus nos chamou não só para morarmos com Ele,
mas para sermos filhos dele e nos darmos toda a recompensa. E para isso o que ele fez? Mandou o seu filho. E ele vem voluntariamente para morrer no nosso lugar. Então o que eu queria perguntar para todos nós aqui, essa verdade é o Evangelho. Isso que a gente acabou de estudar, de ler, de aprender aqui, isso é o Evangelho. É essa verdade que nós lemos aqui atrás, ó. Aqueles que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E a pergunta que eu faço para cada um de vocês aqui, essa pergunta é para individual. Você crê nisso? Você crê que o seu pecado foi imputado a Cristo e por isso quando ele morreu na cruz o seu sacrifício se estendeu a você? E por isso você não precisa mais pagar de novo por aquilo? Essa é a primeira pergunta. E você crê também que a justiça que decorre da vida perfeita de Cristo foi imputada a você, que por isso Deus te olha agora como um filho e não mais como um inimigo? É por isso que quando você peca, você não precisa ir para o Senhor, você vai com tristeza, você vai com arrependimento e você se coloca diante dele. Mas eu vou com tristeza, eu não vou com medo. Diferente. Eu não tenho medo do que Deus vai fazer comigo. Sabe aqueles pais muito duros, que você tinha medo de pedir ajuda porque talvez você seria espancado por ele? Quando eu vou para o meu Senhor porque eu pequei, o meu sentimento é de tristeza. Senhor, eu não queria ter feito isso. Me capacita e me ajuda para não fazer mais. No teu Espírito Santo. Mas eu não tenho medo. Eu não tenho mais medo. Eu não preciso ter medo. Você crê nisso? Que Deus hoje te olha como um filho e não mais como um inimigo? Meus queridos, se você crê nisso, glória a Deus por isso. Mantenha-se firme nessas verdades, porque é elas que vão te sustentar no dia mau, que virá. São essas verdades, que elas nos mantêm até o dia que o Senhor nos tirar desse tabernáculo. Pedro estava escrevendo essas coisas porque ele estava para ir embora. Mas se você não crê, se você tem dúvida, pense nisso. Olhe, leia de novo esse texto, escute de novo, pergunte, mas clame ao Senhor para que o Senhor te dê graça para compreender isso. Porque isso aqui é verdade que traz vida eterna para todos nós.